Eu sou professor da UNB e, como primeira tarefa, como professor da UNB, eu participei dos testes públicos de segurança do software de votação em março do ano passado. Eu coordenei a equipe que venceu os testes. E, curiosamente, nós encontramos, já nos 5 primeiros minutos, uma construção conhecidamente insegura, essa há 17 anos, é sabidamente insegura há 17 anos, exatamente no arquivo que produziu o RDV. Ou seja, nós conjecturamos, levantamos a hipótese naquele momento, de que o RDV não havia sido projetado e implementado de maneira segura, ou de maneira a proteger o sigilo do voto. Então, tivemos um total de 5 horas de análise do código-fonte, onde, na primeira hora, já tínhamos uma hipótese muito forte de que o sigilo do voto não era devidamente protegido pelo software de votação em uso oficial, em uso nas urnas eletrônicas. Essa fraude, obviamente, permite o retorno de uma versão digital do que a gente chama de voto de cabresto no Brasil, onde o candidato ou algum interessado em fraudar a eleição pressiona os eleitores para que eles votem em certa direção e depois consegue, a partir dessa recuperação dos votos em ordem, por exemplo, determinar se eles votaram como esperado, senão ele pode aplicar as punições que ele gostaria. Bem, é claro que uma base de código desse tamanho, com a vulnerabilidade tão infantil, não teria apenas essa vulnerabilidade. Então, nas 4 horas restantes do exame do código-fonte, nós encontramos outros problemas, muitos deles, o que é mais preocupante, de projeto e não apenas de implementação. Então, vários dos mecanismos de segurança no software de votação foram projetados de maneira incorreta. Você consegue manipular o software de votação para, por exemplo, para esse software fazer a contagem de maneira desonesta dos votos para os candidatos, por exemplo. E não só fazer a contagem desonesta, também, por que não, fazer a contagem desonesta e produzir um registro digital do voto que seja compatível com aquela contagem desonesta. Não é uma especulação que o software de votação utilizado no Brasil, ele é inseguro. Ele é demonstravelmente inseguro, porque essa foi nossa conclusão ao final do evento, ao final do nosso contato com o software de votação. Curiosamente, após os testes, nós nos disponibilizamos para o TSE, para de fato colocar aquelas ideias, aquele plano de testes relacionado à integridade dos resultados em prática, mas não houve nenhum tipo de possibilidade de colocar, assim, o que eu acho curioso, porque deveria ser de interesse do TSE entender exatamente que erros de projeto nós detectamos, nós encontramos, e se era de fato possível, como parece ser, executá-los, inclusive, na prática, não mais no ambiente simulado. Então, dado que o software de votação é demonstravelmente inseguro ou contém erros de projeto e implementação detectados e verificados experimentalmente, é simples, a conclusão é simples, nós precisamos de um registro físico do voto que não seja acessível pelo eleitor, como já descrito anteriormente, para permitir a verificação independente por parte do eleitor, fiscais de partido e interessados, de que as contagens, os resultados produzidos pela urna eletrônica são de fato honestos. Assim. Todos os equipamentos de votação eletrônica do mundo produzem mais de um registro do voto em mídias diferentes para permitir exatamente recontagem e verificação de resultados. Assim. Então, não creio que seja admissível, ou não creio que as dificuldades práticas que são frequentemente citadas sejam obstáculos apenas no Brasil, elas não são obstáculos em outros lugares do mundo. Então, por que impressoras ou qualquer armazenamento, qualquer outro tipo de mídia é problemático apenas no Brasil? Todos os países do mundo usam exatamente esse tipo de recurso, e é absolutamente consenso na academia de que é preciso, na academia internacional, inclusive, eu frequento eventos de votação eletrônica fora do Brasil, e é simplesmente consenso de que a gente precisa os países, os sistemas de votação precisam de mais de um registro do voto para permitir exatamente essa verificação independente de resultados. Isso é ponto absolutamente pacífico.